Olá pessoal, bem-vindos a mais uma temporada do Assunto na Mesa. Dessa vez, a segunda temporada vai falar de educação midiática. 10 programas em que esse tema vai brilhar com diferentes abordagens e também uma dupla diferente de apresentadores. Eu estou com uma alegria, uma felicidade de ter ao lado essa grande pesquisadora e uma amiga também, que é a Sil Bahia, pesquisadora, educadora e co-diretora executiva do OLAB. Oi, Sil. E aí, Ale, que honra estar aqui com você, né, compartilhando esse espaço. O Ale Sayad também, que é educador, pesquisador e especialista em educação midiática. E para esse assunto, né, para esse tema, falar de educação midiática no século XXI, a gente não tem como não falar da educação antirracista, não é mesmo, Ale? É isso, se a gente fala em equidade, se a gente fala em qualidade de educação, a gente tem que considerar o espaço da mídia também nesse tema. E para essa conversa, a gente tem uma das vozes mais importantes da atualidade sobre esse tema, que é a Bárbara Carini, professora, educadora, sócio fundadora da Escola Afro-Brasileira Maria Filipa e que acabou de ganhar no último ano o prêmio Jabuti. E além disso, não sei se estou esquecendo alguma coisa, é também a intelectual diferentona nas redes. Que alegria, Sil. Obrigada por essa apresentação tão bonita. Bem-vinda. Obrigada pelo convite, né, de estar aqui no Assunto na Mesa. Obrigada, Lê. Satisfação. E vamos lá, vamos conversar sobre educação midiática, sobre educação antirracista. Acho que a gente tem um papo bem profundo, mas que vai ser leve para a gente levar aqui. E didático, né, Bárbara? Sim, porque certamente. com você sempre. Eu já tenho uma pergunta aqui que eu queria te perguntar, pedir, né, para você compartilhar um pouco dessa jornada que te levou a se tornar uma educadora e uma ativista antirracista, né? Como é que foi? Conta um pouco para a gente dessa trajetória. Olha, a coisa da educadora, ela vem antes da ativista, apesar de pensar que a educação é sempre um ativismo, né? A educação é sempre um ato político. Educar é um projeto histórico. A gente educa para um modelo de sociedade que a gente sonha. O ganhador, o vencedor do Jabuti na categoria educação, né, no ano passado, como ser um educador antirracista, ele traz isso, né? Para que sonho você educa? Então, educar tem que ser um ato político. Eu me pensei educadora muito nova, né? Muito cedo, assim. Criei uma paixão pelos estudos, que também foi uma paixão estratégica. Eu venho da periferia de Salvador. Minha mãe era empregada doméstica, né? Meu pai tinha uma outra família, visitava a gente recorrentemente, mas era aquele suporte familiar feminino que eu tinha ali dentro de casa, de uma mulher que rompeu o ciclo escravagista na minha vida, né? Assim, minha bisavó foi escravizada até os 12 anos, a Vicência. A minha avó de Janira viveu no quilombo, né? Mulheres quilombolas do Mocambo dos Negros, inclusive um abraço para a comunidade de Itapura, que é a cidade do quilombo Mocambo dos Negros. Minha mãe foi empregada doméstica e minha mãe pensou, em Carine, isso vai ser rompido, não vai ter continuidade. Então, quando as pessoas, eu sempre conto essa história, né? Quando as pessoas consultavam ela do porquê que ela não me colocava para trabalhar, para ajudar ela no serviço, ela dizia: Carine vai pegar em livros e não em vassouras. Então, isso marcou muito a minha infância, em um lugar de entender que livros eram importantes. Mas eu também sempre fui uma criança muito estratégica, uma pessoa de muita inteligência estratégica. Eu acho que a gente tem múltiplas inteligências. E eu costumo dizer que eu não era tanto da inteligência dos específicos, eu era uma pessoa mediana, assim, eu não era de tirar 10, 10, 10. Mas eu era muito inteligente do ponto de vista das conexões, de pensar projetos de vida e de executar esses planejamentos, né? Eu falei, cara, eu tenho algumas saídas aqui na favela, né? Uma das saídas é aquela que está muito próxima da gente, que é o crime. Uma outra saída que era muito comum na minha infância, hoje se fala menos, que bom, mas era muito comum na minha infância falar, olha, se você é uma mulher negra bonita, você consegue, tipo, sei lá, performar no Pelourinho, encontrar um gringo e sair do país e resolver a sua vida economicamente. Era uma coisa que também estava posta ali no meu imaginário de menina periférica. E eu estudo. E aí, como minha mãe falava muito do estudo, eu falei, acho que esse é o caminho, né? Eu entendi com o tempo que era o caminho mais longo,
mas ao mesmo tempo era o caminho com raízes mais profundas. Eu percebi isso também na construção. Então, a educação para mim foi uma via de emancipação social. Nesse processo, eu já tinha me entendido negra, que não foi também um processo fácil, né? Assim, uma sociedade que nos ensina a reproduzir o auto-ódio, a gente entende que se negar é o melhor caminho, né? Então, você não se vê potencializado em absolutamente nada enquanto uma pessoa negra, você não se vê potencializado do ponto de vista estético, do ponto de vista religioso, você não se vê potencializado do ponto de vista epistemológico, assim, você não produz conhecimento, você não produz cultura, você não se vê potencializado do ponto de vista literário, né? Eu termino um doutorado na universidade sem ter lido um intelectual negro ou negra na universidade. Então, é um processo de construção de um não lugar muito intenso e que você desenvolve uma síndrome do impostor mesmo, assim, uma autossabotagem muito, muito grande, né? Mas nesse processo, eu já tinha me entendido como negra na adolescência, e ali eu compreendo mais sobre racismo institucional, né? Assim, tipo, por que eu não li intelectuais negros? Por que em uma universidade em Salvador, que é conhecida como a Roma Negra, né? Uma cidade com 84% de população negra, eu não tive professoras negras? Por que minha primeira professora negra só foi ser no pós-doutorado? Parafraseando o teu livro, né, você conseguiu construir uma educação antirracista na academia, na educação básica e no digital, né? Você, no fim, fechou essa família, né? Porque, recentemente, a Unesco, né, que é o órgão das Nações Unidas para a Cultura, colocou os influenciadores como um dos principais atores, como alguns dos principais atores da educação midiática. Sim. E lançou referências para essa formação que você não precisa, você já é referência, mas muitos influencers se bebem daquilo para poder desenvolver educação midiática, que é o que você faz nas suas redes, na verdade. Uma educação midiática antirracista. Né? Exatamente. São muitos assuntos, Bárbara, minha cabeça fica fervilhando te ouvindo, assim, mas a gente vai ter que chamar o intervalo agora, Alê. Pois é, ainda bem que a gente continua aqui com ela, é mais rapidinho para a gente do que para quem está em casa, né? Mas antes do intervalo tem um desafio que já é uma tradição aqui do Assunto na Mesa, que é o nosso quiz. Nossa. Vamos ver o nosso quiz, qual é? Olha, qual foi a primeira universidade do mundo reconhecida historicamente? Foi a Universidade de Oxford, na Inglaterra? Foi a Universidade de Al-Qarawiyyin ou foi Harvard, nos Estados Unidos? Bom, a gente vai trazer resposta para você com explicações depois do intervalo. Até lá! Voltando aqui para o nosso segundo bloco e com a resposta do nosso quiz. Qual foi a primeira universidade do mundo reconhecida historicamente? E a letra B, Universidade de Al-Qarawiyyin, no Marrocos, é a correta. E o que é mais legal é que essa universidade foi criada por uma mulher negra também, né? A Fátima Al-Firiá. Queria falar um pouco sobre a Escola Afro-Brasileira Maria Filipa, que teve sua primeira sede em Salvador e que agora, em 2025, está chegando no Rio de Janeiro. Sim. Me conta um pouco dessa história, enfim, tem toda essa trajetória da educadora, mas aí criar uma escola. Então, é uma escola de educação infantil e fundamental 1, né? Então, a gente está falando ali dos anos iniciais, criancinhas, que estava fora do meu escopo de pesquisa e de atuação profissional. Tenho uma formação em pedagogia, que geralmente são os profissionais, as profissionais que trabalham aí nessa primeira infância. Mas quando a minha filha chega, a Iana, ela é uma menina negra, soteropolitana, que chega para mim por meio de um processo de adoção. Quando o processo de adoção foi deferido, o cadastro, eu fiquei muito preocupada com o lugar que essa criança estudaria, né? A Iana acabou chegando com 18 dias, mas inicialmente o processo era para uma criança de 3 a 6 anos. Então era uma criança negra que já chegaria em idade escolar. E a minha grande preocupação como educadora e ativista é onde essa criança iria estudar. Era onde essa criança iria estudar. Eu circulei em algumas escolas na minha cidade de Salvador, procurando
escolas que tivessem paridade, né, aproximação com as minhas perspectivas ideológicas, sobretudo para a comunidade negra. Eu já era uma pesquisadora que eu sabia que a humanidade surgiu no continente africano, que as primeiras formas de constituição societárias surgiram no continente africano. Eu já sabia que o milagre grego era um mito, de que a pedagogia surgiu na Grécia com a paideia grega, de que a medicina surgiu na Grécia com Hipócrates, a história com Heródoto, a química com Leucipo, Demócrito e Epicuro, a biologia com Aristóteles, a sociologia com Sócrates, o direito com Platão, a filosofia com Tales de Mileto, a matemática com Tales, com Euclides, com Pitágoras. Eu já sabia que isso era um mito, inclusive que nem era dos gregos antigos, era da modernidade europeia, dos filósofos analíticos que queriam construir o eurocentrismo epistêmico, ou seja, queriam colocar o acento da origem de todos os conhecimentos em solo europeu para justificar o eurocentrismo na contemporaneidade. Então foi uma construção social. Eu já tinha entendido tudo isso, né? Do quanto que por 16 anos reforçam uma demonização das nossas religiões nesse espaço escolar, né? Que muitas pessoas transformam a escola em um quintal do seu templo religioso, da sua igreja, e acha que ali é um espaço de reprodução dessas convicções, né, dessas crenças. Eu falei, não posso permitir que minha filha seja violentada como eu fui na escola. Posso permitir que a primeira vez que a minha filha se veja no livro didático seja no navio negreiro. Não posso. E aí eu mudo a rota mesmo da minha dinâmica profissional e eu falo, vou criar uma escola. E eu passo a idealizar essa escola, né? Então, em 2017 eu escrevo o projeto político-pedagógico da escola, também consultando e entrevistando várias lideranças negras locais da Bahia e nacionais também, para pensar esse projeto político-pedagógico. 2018 eu estruturo a escola em Salvador do ponto de vista físico e também é uma empresa, né? É uma empresa com impacto social. Em Salvador são 30% de bolsas para crianças negras, indígenas em vulnerabilidade social, mas é uma escola privada, as demais crianças pagam mensalidade. E no Rio são 20% de bolsas, né, para crianças negras e indígenas com vulnerabilidade social. E aí, em 2019, a gente tem o primeiro ano letivo, né? 2023, a gente começa a pensar em expansão da escola. E aí a gente se encontra também, eu e Maju, que somos as sócias de Salvador. Maju também vem para a escola pela via da maternagem, só que com outras questões, né? Como uma mulher negra que tem um filho socialmente branco e que ela precisava educar essa criança para ser um aliado, né? Ela não queria ter um inimigo dentro de casa, então ela queria educar um menino e um menino branco para entender de uma sociedade plural e lutar por uma sociedade plural, diversa e equânime. Então ela se torna minha sócia ali em 2020 e em 2023 a gente se encontra também com a Leandra Leal, que por meio do processo educativo da sua filha Juju, que é uma menina preta, que a Leandra enfrentou várias idas e vindas ao longo desses 10 anos de vida da Juju dentro dos espaços escolares, inúmeras dificuldades, a gente resolve também expandir a escola para o Rio de Janeiro. E aí a gente inicia o primeiro ano letivo esse ano de 2025, né? Então a gente começa com o pé direito no Rio. Bom. E é isso, agora sim, é uma escola que a gente precisa muito do apoio das pessoas. Eu quero pedir a você que está nos acompanhando, que conheça a nossa escola. Nossa escola ela é reconhecida internacionalmente, a gente já ganhou prêmios internacionais, a gente recebe visitas de grupos, sobretudo de educadores negros estadunidenses. Nos Estados Unidos tem grandes escolas negras, né? Que vêm para cá, para o Brasil, para poder conhecer um pouco mais dessa primeira escola afro-brasileira registrada em uma secretaria de educação como afro-brasileira, né? Existe um discurso muito leviano de que a Maria Filipe é uma escola para negros, e não é. A Maria Filipe é uma escola para crianças. Porque crianças negras e indígenas, elas precisam ser empoderadas, sim,
acerca de suas potências ancestrais, para que no tempo presente elas se fortaleçam e construam novas perspectivas de vida futura. Mas as crianças brancas, elas também precisam acessar a potência do outro. Não adianta a gente reforçar uma educação brancocêntrica apenas. As crianças brancas, elas precisam entender que elas são potentes, a gente não vai despotencializar crianças brancas. Mas a gente vai retirá-las um pouquinho desse lugar de centralidade e mostrar que o outro é igualmente potente, que o outro tem história, né, igualmente valorosa, que o outro também vem de reis, de rainhas, de escritores, de filósofos, de artistas, que o outro tem ancestralidade altiva e pioneira também. E assim a gente vai conseguir humanizar todas as pessoas. Então, a Maria Filipa é uma escola para todas as crianças. Há muito tempo atrás, chegou aqui nessa escola um príncipe. Deixa eu ver quem vai saber. Da onde que ele veio? Isso mesmo, ele veio lá do continente africano, lá da África do Sul. A família Bayomi é uma família de bonecos que mora na nossa escola, de tamanhos reais. Então a gente tem o Azizi, que é casado com a Sofia, e eles hoje têm 2 filhos gêmeos, a Dayó e o Henrique. Nós contamos para as crianças, para trabalhar a ludicidade deles, que a nossa escola é mágica e que eles ganham vida à noite. Através da figura da família Bayomi, a gente traz esses temas de uma forma que as crianças possam vir a perceber, a fazer descobertas, a fazer experiências com a ajuda deles. Bom, a gente acabou de ver uma experiência física, né, de uma educação antirracista, mas a gente está vivendo num mundo que é digital, é físico. De certa maneira, no seu trabalho, Bárbara, você contempla todos os lados, né? Porque você está como uma educadora no sentido mais tradicional da palavra, na escola, mas como influenciadora você está no digital. Como você acha que essa batalha toda da representatividade, que é de décadas no cinema, até de décadas na TV também, eu acredito, né? Agora a gente migra para uma realidade mediada por inteligência artificial, por redes. Como essa batalha da educação antirracista migra para esse espaço digital e quais têm sido os esforços importantes? Eu acho que a roda da história tem que girar para frente mesmo, né? Eu acho que às vezes a gente tem algumas resistências dentro da área da educação. Quando a gente vai pensar na inserção de tecnologias, eu penso até mesmo que talvez por conta da ausência do nosso processo, delas no nosso processo formativo, né? Mas eu tenho percebido muitas iniciativas, né? Assim, tanto estudantes que também buscam essa dimensão das mídias em um lugar de socializar os conhecimentos ali construídos na escola. Então, muitas vezes você vai conhecer reinos africanos e aí você grava, você registra isso em vídeos que você socializa numa página que é da escola. Eu tenho percebido estudantes construindo essas vias. Tenho percebido estudantes também. Eu tenho um livro que também foi finalista, ele não venceu, mas ele foi finalista do Jabuti na categoria Ciência, que é o História Preta das Coisas. Eu adoro esse livro. Ele é lindo. É tanto trabalho lindo que eu vejo nas escolas. Eu dou muito de presente. 50 invenções científico-tecnológicas de pessoas negras. E recentemente eu vi os estudantes criando um jogo digital, assim, eles criaram uma espécie de como se fosse um aplicativo mesmo, para acessar tecnologias negras e eles jogarem ali na sala de aula. Eu achei muito incrível, me mandaram isso também. Eu penso que tem uma dimensão de você incorporar as tecnologias, que também tem um debate muito intenso, né, assim, no sentido do uso de telas na primeira infância, onde é que ela cabe, onde é que ela se adequa. Inclusive, a gente está tramitando processos de legislação no sentido de retirar celulares, né, da dinâmica escolar em alguns estados. A gente está tendo esse debate aí no Brasil, mas eu acredito que pode ser, certamente, né, uma boa aliada quando bem utilizado. Quando utilizado dentro de um processo de mediação didática, né? Quando utilizado para a realização de pesquisas, desde que isso não inviabilize o desenvolvimento das capacidades intelectivas do estudante, no sentido dele criar seu próprio argumento, no sentido dele se apropriar daquelas
conhecimentos ali que às vezes a inteligência artificial lhe propicia, mas sou eu que vou montar o texto, sou eu que vou fazer as articulações. Sim. Então, como que a tecnologia vai ser nossa aliada no desenvolvimento humano e não vai promover embotamento intelectual para a gente, né? Então, eu acredito sim que tem muita potencialidade, inclusive dentro da área da ciência a gente tem laboratórios virtuais, né? Muitas escolas a gente tem, infelizmente, carências nesse sentido de equipamentos, de materiais e muitas das práticas os professores e professoras socializam por meio de vídeos do YouTube, de práticas que vão ser ali demonstrativas para todos os estudantes, para que ajude no entendimento teórico daquele conteúdo, da física, da química, da biologia. Então, esses laboratórios virtuais também são muito importantes para as escolas. Eu acredito que as bibliotecas também. Eu sou apaixonada por livro físico. Eu gosto. Eu estava até conversando, né, com uma vizinha, que ela veio falar comigo, você é vencedora do Prêmio Jabuti do ano passado. Eu falei assim, eu amo livro, mas eu passo adiante. Eu falei, eu tenho ciúme com os meus. Eu tenho uma coisa que eu não empresto muito meus livros, tenho uma relação com eles assim. Mas eu compro para dar também, eu gosto de... E eu percebo que nas minhas redes sociais, inclusive, há um fortalecimento. Assim, eu divulgo livros, eu socializo. E eu percebo nos meus, eu consigo ver nos meus o impacto do dia. Quando eu divulgo um livro de manhã, faço um vídeo, pego algum trecho do livro, quando eu chego de noite eu vou olhar nas vendas, tipo, ele vendeu muito no dia. Né? Então, não é só sobre um mercado, é sobre um fomento à leitura. Né? Então, acho que as bibliotecas virtuais, elas também podem ser importantes, né, nesses livros que são licenciados para circularem nessa dimensão digital. Né? Criar esse repertório antirracista também para as escolas, que a gente sabe que tem uma carência em 3 grandes polos, né? No polo literário, e aí acho que as bibliotecas virtuais elas podem ajudar, no polo formativo, e aí cursos online também ajudam muito, porque tem um impacto de quantidade muito abrangente para os professores. Às vezes o município não tem um auditório, às vezes o município não tem onde reunir esses professores, não tem horário. E aí você consegue, com um curso online de formação para educação antirracista, alcançar aqueles professores nos múltiplos horários que cada um tem disponibilidade de acessar. Então, é uma via formativa também, né? E a outra questão que é mais estrutural, eu acho que é o impacto também, a dificuldade em relação à educação antirracista, da estrutura que está para além da escola, mas a estrutura da vida dos sujeitos, né? Assim, que precede a dinâmica escolar, a fome precede a dinâmica escolar, a ausência de transporte precede a dinâmica escolar, o não entendimento de que esse sujeito negro que chega na escola sobre tais condições não chega nas mesmas condições desse outro sujeito daqui. Então, acho que esses entendimentos que são meio estruturais, eles também acabam gerando uma dificuldade, né, na implementação efetiva da educação antirracista. Mas os caminhos digitais são diversos e eles precisam, sim, ser utilizados. Né? A gente não pode lutar contra a história. Muito bom te ouvir, Bárbara. Eu também acredito muito numa tecnologia que seja emancipadora, sobretudo no campo da educação. Eu acho que ainda tem muitos caminhos para a gente descobrir nessa jornada, né, tecnológica. E sofrendo aqui porque temos que encerrar. E eu queria te fazer uma última pergunta, né, que é sobre sonho. Qual o seu sonho? Qual o seu atual sonho? Né? O que você imagina hoje, assim, de desejo mesmo? Olha, a gente iniciou falando de sonho, né? Eu falei sobre a premissa fundamental da educação, que tem que ser educar para um modelo de sociabilidade que a gente sonha, que a gente quer construir. E todas as esferas da minha vida, elas perpassam pela dimensão educativa, né? Então, eu sonho com uma sociedade em que a juventude, sobretudo negra, tenha acesso às suas potências, né? Eu sonho com uma sociedade que eu não preciso encontrar crianças em lançamentos de livros tristes me contando que elas foram chamadas de macaco na escola. Eu sonho com uma sociedade que a criança não tenha vergonha de dizer que sua ancestralidade veio da África. Eu sonho com uma sociedade que eu não escute relatos de que uma criança rezou
pedindo ao seu Deus para ela ficar mais clara, para ela conseguir brincar no horário do recreio. Eu sonho com uma sociedade que todo mundo se olhe e se reconheça como gente. E eu acho que é justamente por sonhar esse sonho que eu trabalho nas dimensões que eu trabalho, né? Que eu opero, nas dimensões que eu atuo socialmente. E eu acredito que é possível. Eu não sei se eu vou viver para ver esse sonho, mas certamente eu estou ajudando a construir ele. Eu circulo esse Brasil todo, encontrando muitas pessoas, né? Palestrando muito, principalmente sobre essa temática da educação antirracista. E eu encontro tantas pessoas que me dizem que elas foram em algum momento atravessadas por alguma fala na rede social, por alguma literatura, e que aquilo virou uma chave na vida delas e que elas optaram agora por ser uma educadora que valoriza todas as crianças e que reconhece a potência de todas elas, né? Eu percebo que a revolução está em curso e que bom que a gente tem o direito de sonhar com ela. Que bom que a gente tem você, né, para também nos estimular nesse sonho, que também não é um sonho individual, é um sonho coletivo, né, Bárbara? Muito obrigada. Obrigada. Obrigado pela sua presença. Obrigada, muito obrigada. E a gente encerra esse episódio do Assunto na Mesa com essas palavras incríveis, urgentes e poderosas da Bárbara Carini. Obrigado, Bárbara, pela sua presença. Olha, o assunto está na mesa, não só nessa mesa, está na sua também. Então, segue a gente no Futura e a gente se vê no próximo programa dessa série especial do Assunto na Mesa, Educação Midiática. Até lá!